meus amigos. Espero que a semana de vocês esteja sendo abençoada. Espero que vocês estejam colhendo só frutos positivos do trabalho de vocês. E hoje vamos falar sobre um tema que eu particularmente adoro discutir. É uma preocupação constante que eu tenho. Yankee, mestre, onde eu estudo sobre como modelar um físico do zero, tanto masculino quanto feminino. Ô Yankee, eu tenho um livro que fala sobre a prescrição do exercício resistido a partir do zero. Não é um livro que vai falar de bodybuilding com você, mas é um livro que discute muito sobre a prescrição do exercício até chegar à hipertrofia. Espero que ele possa ajudar você, porque é um livro muito didático, é escrito exatamente para quem quer aprender a prescrever exercício. Imagem corporal é um tema que eu sempre discuti dentro das salas de aula, sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso. Eu, quando era professor de anatomia humana, quando eu ia começar em neuroanatomia, quando eu ia começar a explicar a parte mais diferenciada do sistema nervoso central, que são as vias terciárias, a área cortical do telencéfalo, eu falava muito que é a parte onde mora a consciência e, inclusive, é a parte onde causa os maiores desfalques na adaptação humana ou as maiores vitórias. Depende muito do que está impregnado na memória da pessoa. Eu não estou falando de memória a curto prazo, estou falando que formou a essência do ser humano, a memória consolidada. Quantas vezes na infância, na primeira infância, essa criança teve a oportunidade de conhecer a vitória? Quantas vezes na derrota ele foi encorajado a buscar a vitória? Quantas vezes ele conheceu a derrota? Quantas vezes ele foi criticado durante a derrota? Tudo isso constrói o indivíduo que vai se tornar um vencedor, um empreendedor, uma pessoa de coragem, que aprecia desafios, e tudo isso também pode construir um perdedor por natureza, uma pessoa que detesta desafios, um reclamão. E isso, penso, que é o que antigamente se chamava em maldições hereditárias, porque as pessoas que mais podem construir e edificar uma pessoa em formação são os pais. E as pessoas que mais podem destruir um líder também são os pais. Existem pais que surgiram, foram criados, foram educados de uma maneira tal que ele não dá conta de fazer um filho líder, um filho ser encorajado, mas é um pai crítico. E é um pai que vai acabar por destruir qualquer capacidade dessa pessoa se tornar um vencedor. Bom, dentro desse mesmo cenário estão impregnadas as informações que vão contextualizar esse indivíduo no que nós chamamos de imagem corporal. Pessoal, a imagem corporal é formada por uma estrutura multidimensional, ela é toda multifatorial. A imagem corporal, a ideia que se tem a respeito do próprio corpo enquanto elemento existencial dentro da sociedade ou dentro do espaço que ele ocupa ou ele consigo mesmo, não é uma coisa muito nova não. Hoje em dia fala-se muito aí do pessoal que é muito ligado à imagem do corpo e tudo, mas presta atenção, nós estamos em 2022. Os primeiros registros do estudo, da tentativa de conceituar a imagem corporal é do início do século passado, né? 1905 aproximadamente, Pierre Bonnier, ele já tentava fazer uma conceituação do que era a imagem corporal, mas vocês têm que entender que ele era um neurologista de 1900 e pouquinho. E aí quando você pega um neurologista, estuda então ciências neurológicas e não a psicologia, ele falava assim que a imagem corporal que se tem, ela é formada por representações do corpo em relação ao espaço que aquele indivíduo ocupa. E guardadas as devidas proporções, ele não estava errado, mas ele desprezava o homem, a mulher, o indivíduo muito corajoso, valente, com ímpeto pelo trabalho, do indivíduo mais tímido, do indivíduo que foi criado de uma maneira mais casta, de uma pessoa oprimida, e ele não levava isso em consideração. Qual é a imagem corporal que o indivíduo obeso traz consigo desde da infância, desde a idade pré-escolar, por exemplo? Qual é a imagem que a garota magrinha, que o pessoal chamava ela de lagartixa, de sardinha, qual é a imagem que se tem de si
não pode ser vista como uma representação espacial, né? Uma representação sem interação com o outro ou com o ambiente, ou não pode ser entendido como algo que não sofre interferência do ambiente. Dessa forma, entendam que, e eu falava disso já nas aulas de anatomia, quando eu falava sobre a memória, sobre o sentimento de culpa em relação à própria imagem corporal. Gente, acreditem, em 2022 existem pessoas que quando vão namorar, falam assim, amor, não pode apagar a luz, não. Você consegue imaginar o grau de não aceitação de si que essa pessoa tem para não ficar à vontade sendo vista pela outra pessoa, com as luzes acesas, sendo vista sem roupa, despida? Imagina o grau de comprometimento emocional, de mistura de sensações de culpa, de vergonha, de eu não sou socialmente adequado, eu não sou politicamente correto, eu não sou o físico da moda. Tô falando isso para vocês, pessoal, porque o que eu mais vejo é o personal trainer fortalecendo essa imagem do corpo, entre aspas, perfeito, padrão aceito pela sociedade, querendo ganhar dinheiro às custas, covardemente às custas, de enfraquecer o amor próprio da outra pessoa. Se a sua barriga não é negativa, você tem que morrer. Se você está gordinho, você tem que morrer. Você é um câncer na sociedade. Você é feio, olha seu feio. E eu sou personal trainer, e eu só sou um bom personal trainer se eu tiver minha barriga trincadinha. Se eu não tiver, eu também tenho que morrer, porque eu também sou um câncer da educação física. Ei! Será que ele não ficou gordinho de tantas horas com o bumbum na cadeira lá estudando exaustivamente, tentando entender alguma coisa? Será que ele não é um gordinho que ele foi um mega atleta no passado e agora ele está sedentário por N razões? Posso citar outro caso. Eu não vou no nutricionista gordo, o cara não deu conta nem dele. Sério, vai lá na blogueira que fica aparecendo com o bumbum de fora no Instagram dela, que tem o QI do tamanho do uma ervilha, vai lá para ela montar a sua dietinha da moda carbofóbica. Amigo, eu não estou dizendo que todo personal trainer que tem um físico lindo é incompetente, pelo contrário, eu gosto muito. E não estou dizendo que toda nutricionista magrinha, bem definidinha, é incompetente, pelo contrário, gosto muito. Mas afirmar categoricamente que porque a pessoa não tem o físico apreciado e aceito pela sociedade, torna ele incompetente, é o maior sinal de ignorância que uma pessoa pode apresentar. Vou ajudá-los lembrando um pouquinho da história. O retrato da Mona Lisa considerava aquela mulher, todo mundo sabe quem é a Mona Lisa. Aliás, ninguém sabe quem é a Mona Lisa. Todos conhecem aquela pintura da Mona Lisa. Como que aquilo pode ser um sinônimo de beldade, de beleza nos tempos atuais, né? Imagine então, na Idade Média, num sistema feudal, quando as meninas mais cheinhas, mais gordinhas, eram consideradas as mais belas e as magras eram tidas como verdadeiras aberrações. Se você observar o caminhar da história da humanidade, a beleza, ela foi colocada em xeque-mate 1 milhão de vezes, né? Hoje tem os ignorantes aí que acham lindo a história de Esparta. É espartano! Nunca leu um livro de história na vida, assistiu o filme do 300 com abdômen feito por computador e acha que aquilo reflete Esparta. Vou explicar uma coisa para vocês. Em Atenas, apenas os homens tinham direito à fala, as mulheres de boca fechada e só serviam para procriação, nem para recreação não servia. Os homens se recreavam entre si, viu? Vai crendo que isso devia ser coisa boa, mas nós estamos aqui para criticar a história da humanidade, apenas para conhecer a história da humanidade. Cabia apenas aos homens apresentar os seus corpos definidos, musculosos, inclusive em praça pública, nus. Mulheres não podiam fazer uma coisa dessa de jeito nenhum e não tinham nem direito a voto e nem a fala. Em Esparta, a coisa era diferente. Elas praticavam inclusive jogos, participavam de competições, tinham direito à fala. Veja como que a cultura dos lugares é diferente, tá? Então, quando se fala de um padrão de beleza, entendam, o padrão de beleza que é ditado, ele tem muito mais questões políticas e sociais do que você pode imaginar.
Vou explicar para você. Quando eu comecei a gostar de bodybuilding, era esporte de pobre, favelado. O pessoal detestava ir em campeonato de musculação porque era coisa de pobre. Tinha um bando de homem mal amado lá em cima, então o pessoal falava que nós éramos ou homossexuais ou nós éramos pobres tentando provar alguma coisa através de um físico musculoso, porque não tinha cérebro, nós não éramos capazes de estudar, então nós éramos fortes, os ogros. Hoje em dia nós temos nutricionistas que competem, professores de educação física, médicas, médicos que participam de campeonato, e agora então ficou lindo. Depois que uma pessoa rica e bonita falou que o esporte era legal, aí todo mundo, é legal, gente, é legal, nossa, é muito legal. Então entenda e comece a se encontrar num contexto e entenda que você não é nada mais, nada menos do que uma vaquinha de presépio que fica balançando a cabeça como sempre foi. Perceba então que em 1905 o Pierre Bourdieu falava que a imagem corporal era uma questão de representação do corpo dentro de um espaço. Em 1911, mais ou menos, o Henry Reed já falava a ideia de uma colocação de imagem corporal como um padrão de postura. Cada indivíduo, na sua diferente ocupação, tem uma postura corporal. E se você vê um indivíduo de classe média, um indivíduo de classe baixa, ele traz uma postura corporal e essa é a imagem corporal. Olha o Maurício ajudando aqui. Em Paris cultua um corpo magro, tem poucos musculosos ou corpo definido, mas foi uma francesa que ganhou da Angela Borges naquela cascata que aconteceu na NPC. Mas é verdade, né? A moda em si. Um pouco mais tarde, 1930, na década de 30, por volta de 1935, o Paul Schilder, ele falava assim que o corpo, além de uma representação espacial, além de uma representação postural, ele tinha também... Tiago, o pessoal acha que a educação física é voltada somente para o fisiculturismo, é muito além. Sim, muito além. E o pessoal da área escolar tem um desprezo pela área da atividade física. E eu falo, cara, eles iam colaborar tanto com a atividade física se eles nos ajudassem a contextuar historicamente, né? Mas vejam que o Paul Schilder, quando ele falava que a imagem corporal ela era mais do que uma representação apenas espacial, ela era mais do que um esquema corporal da pessoa, você tem que entender que ele já estava num momento pós-crise. Em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York, pessoas cometendo suicídio, abrindo mão de família, gente que era de família aristocrática assim, que estava mandando em toda a economia nacional e internacional, quebrou. Famílias quebraram. E aí então surge um novo pensar. Poxa, mas justamente o fulano agora andando todo cabisbaixo, eles começaram então a perceber que além de fatores neurofisiológicos, existem fatores psicológicos. E aí começam a levar em consideração a psique, a imagem corporal, o que você pensa e aspira de você mesmo, tem muito a ver então com aspectos psicológicos, emocionais, sociais e também afetivos. Quantas pessoas que parecem uma pintura acreditam que são feias? E não é frescurinha não, a pessoa não está querendo confete não, a pessoa verdadeiramente não se enxerga com esse poder todo de conquistar o espaço dela. E convenhamos, gente, uma pessoa bonita, as portas se abrem muito mais facilmente. Ele passa pela porta muito mais facilmente. Se manter do lado de dentro da festa vai depender do que sai dele quando ele abre a boca. Infelizmente, a maioria das pessoas que carregam o pacote da beleza e levam isso muito a sério, quando abrem a boca, promovem uma verdadeira decepção social. Mas há pessoas que são o pacote completo. Lindas, inteligentes, agradáveis, cultas, educadas. É difícil, mas existe. Agora, na década de 50, Seymour Fisher, ele já entendia que o meio onde você está inserido, as emoções que o atingem e a forma como você processa essas emoções interferem demais na sua imagem corporal. Presta atenção, nem existia ainda a ideia de autoconceito. Estamos falando de imagem corporal. O autoconceito é um pensamento muito mais moderno,
que é depois da década de 70. Nós estamos ainda na década de 50. Hoje, entende-se que a imagem corporal ela é algo multidimensional. Abrange várias esferas da sua existência. Então, ela permeia aspectos psicológicos, comportamentais, da sua vida de relação com o outro, da sua vida de relação consigo. Entenda que a sua vida de relação com o outro é fruto das mensagens que você recebeu ainda na sua formação, e a vida de relação consigo próprio também é fruto das imagens e das mensagens que você recebeu enquanto você estava na sua formação, idade pré-escolar, idade escolar, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, e ainda passa por uma constante de transformações na vida adulta. Então, quando alguém fala assim, fulano é isso, esse aí é um pensamento lá da Idade Média, quando tentavam falar que você é alguma coisa. Não, você está. Por quê? Porque o conceito de imagem corporal passa por uma transformação cotidiana diante dos relacionamentos que você tem, do aprendizado que você tem desses relacionamentos, da oportunidade de ensinar que você tem dentro desses relacionamentos. E são experiências que você tem individualmente, mas são experiências que, se você for uma pessoa de um bom relacionamento, você acaba aprendendo através do coletivo, observando, vivenciando, vendo acontecer com o outro, suportando acontecer com você. Isso transforma a sua imagem corporal. Fato é que algumas pessoas têm a capacidade de aprender na vida de relação através do coletivo ou no relacionamento pessoal, tem a capacidade de aprender de uma maneira muito prejudicada por causa de uma elaboração muito ruim que foi feita lá atrás. Pode ter sido uma experiência na pré-adolescência, na adolescência, na infância, vítimas de abuso, vítimas de estupro, pessoas que tiveram experiências ruins com abandono, pessoas que tiveram experiência com álcool, pessoas que tiveram experiências ruins com a mãe, com o pai, amigos, experiências ruins sociais, cresceu em bairro pobre, enfim, diversas experiências. E hoje nós temos a internet, onde a vida de relação no coletivo e relação consigo, ela é, digamos que, poluída por pessoas que de verdade não existem, são personas, são máscaras que estão na internet. E na internet vendem a ideia de que a magreza é muito legal, que músculos demais é muito legal, que anoréxicos é muito legal, que vigoréxicos é muito legal. Amigos, tem pessoas que quando você convive com ele, um dia, não precisa ser um dia, uma tarde que você passa ao lado da pessoa, ele se revela um homem insuportável. E você olha na internet aquela montanha de músculos conversando e encantador, e você fala, nossa, esse pessoal é muito legal, uau, que barato. Fica uma tarde e você vai perceber muitas vezes, não digo que é via de regra, mas que a pessoa só conversa na primeira pessoa do singular. Eu, isso, eu, aquilo. Você fala, meu Deus, que cara estranho, só fala dele. Sites que encorajam as meninas, mostram costelas, processos espinhosos das vértebras, magreza absurdas. Veja então que existem pessoas que, diante de 1 milhão de dificuldades e dores, e eu sempre falo assim, ó, não julga. Você não calçou o tênis do outro, não sabe o tanto que aperta o dedinho dele para saber o tanto que ele está sofrendo com aquilo. Mas há pessoas que simplesmente não aprendem. Você oferece uma oportunidade de sucesso então para a pessoa, digamos, ela vai lá e faz ela ou ele vai e faz então uma estratégia de exercício, uma estratégia de dieta, uma estratégia de uma nova maneira de estudar matemática. Ele tem dificuldade com matemática e você oferece então outra maneira de enxergar a matemática. Ah, não gosto de ler, mas aí você oferece então, que tal se você ler isso? Olha que barato esse aqui. E a pessoa lê, nossa, massa, e começa a ler, passa horas lendo aquilo ali, achando maravilhoso. E toda vez que você fala de leitura, a pessoa diz, não gosta de ler. Pô, meu cara passou 3 horas lendo antes de ontem um material maneiro que a gente arrumou para ele. Não gosta. E você mostra uma outra forma de enxergar a matemática, através de probleminhas legais e tal assim. Curte matemática? Tem pavor de matemática.
Ele não consegue perceber que ele não gosta do professor que ele teve. A matemática em si é joia, né? Não tem aplicação na vida real, mas ela é super importante para 1 milhão de outras coisas, como manter o foco durante situações de problema, passar no vestibular. Mas entendam, existem pessoas que, pelas razões que cabem apenas à psique dela, e eu não sou a pessoa para falar disso, entenda que eu sou profissional de educação física e nutricionista, sei nada de comportamento, de psicologia, muito menos de história, apesar de eu estar falando um pouquinho de história aqui. Sabemos, ou posso perceber, que há pessoas que não aprendem e outras pessoas que se recusam a aprender pelo medo do fracasso. E aí você vê 1 milhão de situações assim. Vou dar um exemplo simples para você. A pessoa percebeu que ela ficou sem comer carboidrato, né? Não precisa falar para ninguém aqui do nossa sala o que é a importância do carboidrato na vida do ser humano, né? Mas ela percebeu que ela fica pequena e fica mais leve. Eu não disse magra, eu disse pequena e mais leve. Essa pessoa ficou mais leve. O homem ficou mais leve, sem o carboidrato, e ele desenvolve um comportamento que eu não sei se essa palavra existe, mas ela está em uso atualmente, né? Desenvolver um comportamento carbofóbico, medo de comer carboidrato. A gente fala assim, meu Deus do céu, 1 milhão de vezes a pessoa teve a oportunidade de ingerir boas fontes de energia e insiste que foi o arroz com feijão que o engordou e esquece das doses de uísque, da cerveja, dos doces fora de hora, né? Sequestrar a geladeira de madrugada. Não, é o arroz com feijão da hora do almoço que o engordou. Entendam que essas formas de interpretar geram um padrão que interfere diretamente na imagem corporal, mas antes da imagem corporal causam transtornos alimentares. Surgem indivíduos bulímicos, anoréxicos, carbofóbicos. Hoje existem os indivíduos vigoréxicos, né? Você tira o anabolizante da vida da pessoa, ele comete suicídio. Pessoas que, por mais que estejam saudáveis, bem e tudo mais, insistem num físico improvável. Vou dar um exemplo para você do quanto isso é perigoso. Você conhece gente assim. A pessoa tira uma foto na beira da piscina, uma foto de final de semana, estava lá com uma amiga, com um amigo, coloca um efeito do Instagram que marca mais as sombras da musculatura da pessoa. Você consegue imaginar o quão desconfortável para essa pessoa é enxergar-se numa foto? Todo ser humano tem isso como se fosse um bebezinho. Você tira uma foto de uma galera, assim, numa sala de aula, mostra para uma pessoa, qual é a primeira pessoa que ela procura na foto? Ela mesma. Isso é do ser humano. Um ser humano que não é um sociopata que vai olhar na foto, quem eu mataria nessa foto? Deixa eu ver quem eu mataria. Não, um ser humano emocionalmente saudável vai se procurar na foto, né? E depois ele vai falar, quem mais estava na foto? Será que minha mãe estava na foto, minha tia? Não, a primeira coisa que ele olha é onde é que ele estava na foto. Agora você imagina a psicopatologia de um indivíduo que olha na foto se ele ficou bem definido na foto. Ah, Dade, mas isso não tem nada demais. Tem. É só você raciocinar o que é que precisa para ficar definido no padrão de 2022. Ninguém aqui é bobo. O tanto de físicos impossíveis que estão sendo mostrados aí, e um papo furado, se a pessoa comer 100 gramas de arroz e 100 gramas de frango e fizer 5 refeições dessa por dia, claro que o físico vai ficar ótimo. O cara levanta a camisa, tem 1% de gordura, menos 1% de gordura. Aí você fala, ah tá, as 10 unidades de hormônio do crescimento que ele aplica diariamente, ninguém fala, né? 6 unidades e por aí vai. Não estou me posicionando contra o uso das drogas, entendam, nem a favor e nem contra. Eu só não gosto de hipocrisia com as pessoas, porque você pega um indivíduo como esse que eu estou descrevendo para você, mente fragilizada, você consegue imaginar o tanto que é ruim você ser filho do Schwarzenegger? Esses dias me marcaram numa foto, aí passa assim, ó, esse aqui é o filho do Schwarzenegger que foi criado pelo Schwarzenegger, esse aqui é o que foi criado pela mãe, kkkk, um garoto obeso. Aí eu olhei e falei assim, qual é a graça? Eu vou arriscar até um outro ponto de vista, eu não estou afirmando que é, só queria que você invertesse.
Será que o menino todo fortão lá assim, ele não escuta as pessoas de pobre cultura e de raciocínio raso falarem assim: ó, o seu físico tá bom, cara, mas nunca você vai ser igual ao seu pai? Imagina que comentário imbecil. E o outro que tem sobrepeso, aliás, não é sobrepeso, é obesidade que o menino tem. Nossa, mas você é filho do Arnold Schwarzenegger, ele tá com essa barriga desse tamanho? E ele vira e fala assim: pois é, passei em primeiro lugar em Harvard. Sei lá se passou, mas assim, o que é importante pra você, essa sua barriga trincada, talvez não signifique absolutamente nada pra uma outra pessoa. Eu fui fisiculturista, fui praticante de Kung Fu, fui fisiculturista, tive uma vida abençoada nessas coisas. Um dia eu comentei com a minha esposa, nossa, bem, então no mestrado, trabalhando igual um doido e fazendo mestrado, aquela coisa toda, isso não é desculpa, mas estava completamente sem foco, falei, nossa, tamanho de barriga e não sei o que, pereré, 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 reclamei meia hora na cabeça dela. Ela olhou pra mim e falou assim: te amo do mesmo jeito, eu não casei com você por causa do seu físico, casou por causa do dinheiro, também não, sou pobre. Então assim, para algumas pessoas é tão importante esse físico que você olha e fala assim: meu irmão lá na favela da Rocinha tá assim, ó, de bandido lá, que tem a barriga mais trincada que a tua, cheira cola, faz um monte de coisa. Em determinados cenários, isso não significa nada, entende? Tem uma música do Zeca Baleiro que ele fala que ele estava mais sem graça que a modelo magrela da passarela, né? Quer dizer, o auge da beleza europeia, das passarelas, dos desfiles internacionais, Rio Fashion Week, não sei o que mais, e o Zeca Baleiro faz uma referência: eu estava mais sem graça que a modelo magrela da passarela, né? Com o perdão da licença poética que ele usou para fazer a rima, mas ele fez uma crítica extremamente interessante, afinal todas elas são iguais, mesmo com toda a diferença que elas trazem entre si, né? E o mesmo poderia ser válido para todos os outros cenários, que se você observar o comportamento dos fisiculturistas, pela própria exigência do esporte, né, acabam se tornando todos iguais, porque têm o mesmo estilo de vida. Agora vejam, um atleta que é sério com competição, ele não é neurótico, ele se prepara para a competição. O motivo desse nosso bate-papo de hoje aqui é para outra coisa, é para alertar vocês que cuidam da saúde das pessoas através de uma técnica preventiva, que é a prescrição do exercício, consigam de vez em quando alertar a pessoa. Eu fui abençoado, porque eu estava no primeiro período da minha faculdade ainda, uma professora da faculdade, professora Sigrid Bitter, maravilhosa, extremamente inteligente, e na época ela era muito rígida, assim, era da escola de ginástica artística. Ela observou um comportamento meu, eu era neurótico, assim, vinha do Kung Fu, estava indo para musculação, e ela falou assim: você gosta de musculação? Quero conversar com você. E aí me chamou num canto e falou assim: musculação para você é um meio ou é o fim? Eu falei: como assim? Ela falou: musculação é um meio para você melhorar o esporte? Ou a musculação é o fim, a musculação em si? Eu falei: a musculação é o fim, é para melhorar o físico, cuidado. Muitas psicopatologias estão associadas a esse apreço pelo físico perfeito. Eu tinha 18 anos, foi a melhor coisa, melhor advertência que alguém pôde me dar, porque a partir dali eu sempre policiei o comportamento doente, adoecido de algumas pessoas que sempre colocam o físico em primeiro lugar. E eu não estou falando que isso não é uma coisa interessante, mas assim, nothing but fit, aí também não, né, gente? Nada além do físico, nada além da condição física, aí também não, né? Uma história da humanidade, uma história gigantesca para ser lembrada e descrita através dos tempos, e você só querendo olhar para a tua barriga e saber se ela está trincada e cheia de veia, é muito pouco para um ser humano que interage no coletivo, que deveria aprender com o coletivo e alavancar a sua existência através do que o coletivo representa para as suas experiências individuais. Como é que você espera agregar alguma coisa na vida de alguém se você não permite que os outros agreguem algo em você? Isso é muito sério. E é através disso que surge o que nós chamamos de transtorno dismórfico corporal. Psicopatologia, gente. Dismorfia é uma doença. Pessoas que simplesmente não
se aceitam. E aqui eu posso descrever várias situações contextualizadas e não contextualizadas, onde pode ser que você se encontre em uma delas. Eu espero que não. Comece a pensar mais na imagem corporal, comece a pensar no impacto que as exigências das mídias sociais e das diferentes etapas históricas que nós vivemos têm através do corpo e sobre o corpo, para que você não seja mais um agente causador de doenças nas pessoas. Eu digo aqui doenças emocionais e que podem atingir até a alma dos indivíduos. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.